Olá a todos! Nós concluímos o livro de João e, como temos feito sempre, fazemos uma pausa para ler um pouco de Provérbios e um pouco de Salmos. Então, hoje eu vou-vos convidar para lermos Provérbios do capítulo 17 ao capítulo 20. A minha sugestão é que tu tenhas sempre a Bíblia à mão e um caderno devocional para tu anotares os versículos todos que Deus está a falar contigo. Amém? Tu não vais conseguir escrever a Bíblia toda, mas há passagens que Deus fala contigo. Então pega nesse caderninho e começa a escrever tudo o que Deus falar contigo. Amém? Então vamos iniciar Provérbios, capítulo 17. É melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção às palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes do que confrontar um tolo na sua insensatez. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal na sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém, ou aceitar ser fiador de um amigo. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa mete-se em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. Coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza ao seu pai e amargura àquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras.
quem tem entendimento controla as suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada até parece inteligente. Provérbios, capítulo 18. Quem vive isolado preocupa-se apenas consigo e rejeita todo o bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado no seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. O rico vê a sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os factos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto para aprender. Os seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que o seu oponente começa a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre suplica por misericórdia. O rico responde com insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que o irmão. Provérbios, capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes.
Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais os seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista o respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os seus filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, Ele o recompensará. Discipline os seus filhos enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre do que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Provérbios, capítulo 20. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas. Toda a espécie de desonestidade é detestável para o Senhor.
Até as crianças mostram quem são pela sua conduta, se agem de modo puro e correto. Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas do Senhor. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pechincha e diz: não vale nada, mas depois conta a vantagem do seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garanta a dívida do estranho. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. O fofoqueiro vive a espalhar segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Quem insulta o pai ou a mãe terá a sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba por não ser bênção no final. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. É o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. O rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Bondade e fidelidade protegem o rei. O seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força e o esplendor dos idosos nos seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração.